começando mais um vídeo para o nosso canal. Hoje um vídeo especial, um assunto bem bacana que eu curto muito. Cabo desbalanceado, cabo balanceado. Você sabe a diferença de um para o outro? Por que é diferente? Cabo estéreo, cabo mono. Será que isso existe mesmo? Será que tem alguma coisa aí diferente? Hoje a gente vai falar sobre isso aqui no canal, tá? E por falar em canal, se inscreve no canal que sempre tem dica bacana, sempre tem coisa legal, tá? Deixa o seu joinha aí, deixa seu comentário que ele vale ouro pra gente. Compartilha com os amigos e vamos lá, pau na máquina! Bom, então vamos lá, galera. Eu tô aqui com os meus dois cabos para fazer o comparativo, tá? E mostrar para vocês apenas como referência, tá? Porque esses plugs poderiam ser outros plugs e a diferença ia ser a mesma, tá? Para todos. Então eu tenho aqui dois cabos XLR e P2, tá? Então eu tenho XLR e P2 estéreo, né? Então você vê aqui que são cabos P2 estéreo. Mas aqui que já começa a polêmica, né? Aqui que já começa o converser, vamos dizer assim. Não existe cabo P2 estéreo, não existe cabo P10 estéreo, não existe nada disso, tá? Aí você vai falar assim, mas como assim não existe, Márcio? Eu tô vendo aqui o cabo P2 estéreo. Esse é um dos maiores erros que a maioria dos técnicos cometem, se não todos. Eu sou um desses. Eu sou um dos caras que fala assim por costume, mas não é o correto, tá? Vamos deixar bem claro uma coisa aqui. A gente tem 4 coisas para se falar hoje. A gente tem cabo balanceado, a gente tem cabo desbalanceado, a gente tem um sinal estéreo e a gente tem um sinal mono, tá? Então quando a gente fala que o cabo é estéreo, o cabo não é estéreo. O cabo ele é balanceado ou desbalanceado. O sinal estéreo é uma coisa analógica. Aqui a gente está falando de coisas físicas, né? Plugs, cabos, conectores, isso é físico. Então o físico é balanceado ou desbalanceado. O analógico é o sinal. Então o sinal analógico ele pode ser estéreo ou pode ser mono, tá? E o sinal estéreo ele passa num cabo P2, né, de 3 pinos. O sinal estéreo passa num cabo P2 de 2 pinos. E a mesma coisa aqui no cabo balanceado ou desbalanceado. Então o mono também ele vai passar num cabo P2 de 3 vias, tá? Então assim, as quantidades de vias não tem nada a ver com ser mono ou ser estéreo, tá? O sinal é estéreo ou o sinal é mono. O cabo é balanceado ou desbalanceado, tá? Só para ter uma ideia, eu tenho aqui ó, um P10 mono, né, que a gente chama de mono. Por quê? Porque ele tem o seu positivo e o seu negativo, entre aspas, né? Então ele tem aqui o negativo e o terra, né? Então esse cabo aqui a gente costuma dizer que é o P10 mono, mas ele não é P10 mono, ele é P10 de 2 vias, tá? Então é uma via aqui e outra via aqui. No caso aqui do P2 é a mesma coisa, tem P2 que ele não é 3 vias assim, que ele é só 2 vias, é uma via aqui e outra aqui. Então aqui é o positivo e aqui é o terra, tá? No caso aqui desse P2, que é 3 vias, ele tem aqui positivo, negativo e o terra, tá? E a gente vai mostrar detalhadamente aos poucos para vocês entenderem a diferença entre físico e analógico, tá? Sinal estéreo é uma coisa, sinal mono é outra coisa, cabo balanceado é outra coisa, cabo desbalanceado é outra coisa. São 4 coisas completamente diferentes, tá? Então vamos lá. Vamos começar falando dos cabos, da parte física aqui, tá? Então, esse cabo aqui é um cabo desbalanceado e esse outro cabo aqui é um cabo balanceado, tá? Porque o que acontece aqui? Qual que é a diferença do cabo desbalanceado para o cabo balanceado?
O cabo desbalanceado ele usa apenas 2 vias, tá? Embora você tenha um plug aqui de 3 vias, essas vias são misturadas e jogadas num único canal. Então você tem duas vias de positivo que vira uma via só lá no seu console, na sua mesa, né, no seu destino, tá? E a outra via é o terra, tá? É o aterramento, que seria o negativo, mas a gente chama de terra, aterramento, tá? Então você tem positivo, né? Positivo, você tem 2 positivos na mesma polaridade aqui e você tem um terra, tá? Essa é um cabo desbalanceado. O cabo balanceado, ele é diferente. O cabo balanceado, ele tem um positivo, um negativo e um aterramento, tá? Então ele tem os 2 sinais aqui, só que em polaridades diferentes, tá? Então você tem um positivo, um negativo e um aterramento, tá? E isso na outra ponta aqui, ele vai se dar da mesma forma também. Ele vai se dividir nesses 3 pinos aqui, tá? E além disso vai ter aqui a carcaça do aterramento, tá? Então, qual que é a diferença prática? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então eu vou abrir esse aqui, ó. Vou abrir esse XLR, eu vou abrir os dois e vou mostrar para vocês a diferença na montagem dos dois, tá? Então eu tenho aqui o meu cabo desbalanceado. Então, ó, vocês podem perceber aqui, ó, que ele tem aqui, ó, o preto e o vermelho, que são um único, vai num único pino, só nesse pino aqui. Você tem o vermelho e o preto soldado nesse único pino. Então eles vêm separados aqui no P2, só que chega aqui, eles se unem e vai aqui. E na outra ponta, o aterramento aqui, ó, o que seria o nosso negativo, ele vai aterrado nos outros 2 pinos, tá? Então eu tenho 2 pinos de aterramento e o meu positivo aqui, tá? A diferença do cabo desbalanceado, que é esse, para o cabo balanceado, eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então você vai abrir aqui e eu vou mostrar para vocês na prática aqui a diferença de um para o outro, tá? Então eu tiro aqui a proteção, né, para poder mostrar para vocês direitinho, tá? Então aqui, ó, a diferença é a seguinte: o meu vermelho e o meu branco aqui no caso, que seria exatamente como se fosse o preto de lá, eles estão cada um em um pino. Ó, o vermelho está nesse pino, né? E o meu branco está nesse pino aqui, tá? O terra está no meu pino 1, tá? Então o aterramento aqui do cabo aqui, ó, vem no pino 1. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho 2 positivos, cada um em uma polaridade. Então eu teria aqui um positivo e um negativo, tá? Positivo, negativo e o meu terra, tá? Aí você fala para mim assim, mas qual que é a diferença de você utilizar essa pinagem aqui para essa outra? O que acontece aqui? Quando você trabalha com um cabo desbalanceado, ele funciona da seguinte forma. Eu vou ilustrar aqui para você, né? Vou mostrar para vocês de forma ilustrativa aqui. Então, se você tem um cabo desbalanceado, ele tem 2 vias, tá? 2 vias. Então você tem aqui o seu positivo e o seu negativo, certo? Aqui, ó. Então você tem aqui, ó, o seu positivo e o seu negativo, tá? O seu positivo, ele vai até a outra fonte, chega lá, normal, né? E o seu negativo, ele vai aqui, acompanhando o seu terra. O que acontece aqui? Esse cabo aqui, ele está exposto a interferências. Então, vai ter muita interferência aqui, paralelamente a ele. E essa interferência, ela vai entrar aqui no seu áudio. Por quê? Porque o terra é uma malha.
E essa malha é como se fosse uma antena. Ela vai pegar toda a interferência que tiver ao redor dela. O que vai acontecer com essa interferência? Ela vai entrar diretamente no seu som, no seu produto final, tá? Porque você está usando um positivo e um negativo, e eles estão caminhando paralelamente aqui, e essa energia está entrando aqui, ó, e está gerando um ruído no seu sistema, tá? Esse aqui é o meu cabo desbalanceado, tá? É o meu cabo desbalanceado, esse aqui. No caso do cabo balanceado, eu vou fazer aqui, ó, o balanceado agora. Qual que é a diferença? No balanceado você vai ter 3 vias, tá? Você vai ter 3 vias. Então você vai ter o seu positivo, você vai ter o seu negativo e você vai ter o seu terra, tá? Então percebam que aqui a diferença daqui para cá é que você não trabalha com o terra do seu cabo, né? Você não trabalha com a malha dela, né? Aqui, ó, ela tá livre. Então o que vai acontecer aqui? Você vai mandar um sinal negativo, ou positivo e um negativo. Então eles vão estar em frequências diferentes. Então a soma de, imagina aqui, 6 e 6, tá? Então 6 menos 6 é 0. Então a soma dessas duas frequências aqui trabalhando de formas alternadas, trabalhando de formas opostas, elas vão anular, uma vai anular a outra, tá? Então ele vai se blindar aqui, ó, ele vai criar uma proteção aqui em cima dele mesmo, tá? Você blindou o seu sinal, tá? De interferências, tá? Ele não vai pegar interferência porque você zerou a frequência deles, tá? Então uma frequência positiva somada a uma frequência negativa é igual a 0. Então 6 menos 6 vai dar 0. Então assim, você blindou isso aqui, você criou um escudo aqui com a própria frequência dele. Um próprio impulso elétrico aqui, você criou um escudo onde você não vai ter interferência. E além disso, você tem o terra paralelamente aqui para quê? Esse seu terra, ele vai absorver todas as interferências. Então antes de chegar aqui, ele já vai morrer aqui, ó, parou aqui. Por quê? Porque esse terra vai estar aterrado em algum lugar lá na sua fonte, e também vai estar aterrado no seu destino, tá? Então assim, toda a sua frequência, ela tá livre de ruídos. Você criou um escudo duplamente aqui, tá? Primeiro que é o terra que vai absorver todos os ruídos e vai morrer no aterramento. E segundo que você tem dois pulsos, né, elétricos aqui, trabalhando de forma oposta. Então esses dois de forma oposta, eles vão anular, tá? Então o que acontece aqui? Você vai sair com ele aqui, negativo e positivo. Ele vai chegar aqui negativo e positivo. E o seu console vai fazer o mix necessário para poder sair isso nas suas caixas de som, tá? Então assim, todo o percurso que ele corre aqui, ele percorre anulado. Ele percorre como se fosse um fantasma. As interferências não conseguem chegar até ele. E mesmo se tentassem chegar próximo a ele, eu tenho uma malha de terra todinha livre aqui, sem passar nenhum tipo de sinal nela, para absorver essas interferências e morrer nos aterramentos, tá? Essa é a grande diferença de você usar um cabo desbalanceado para um cabo balanceado. Aqui o meu sinal ele corre paralelo ao meu terra, né? Então ele está suscetível a receber qualquer tipo de interferência que tiver no caminho, tá? No caso do balanceado não, duas fases opostas se anulam e elas se somam depois e viram um som. Paralelamente a isso eu tenho um terra todo livre para absorver todas as minhas interferências e morrer num aterramento. Essa é a diferença de cabo balanceado para desbalanceado.
Então a gente já falou de forma física e ilustrou para vocês aqui o que é um cabo desbalanceado e o que é um cabo balanceado, tá? Agora a gente vai falar de sinal, a gente vai falar o que é estéreo e o que é mono, tá? Então aí é um sinal analógico, não é físico, tá? Então a gente vai começar com o sinal mono, tá? Sinal mono, você tem aqui, imaginamos, 3 fontes de sinal, tá? Você tem um sinal positivo, um sinal negativo e você tem o seu aterramento, né? Vamos dizer assim, do seu cabo aí. O que acontece num sinal mono? Ele pega o seu sinal positivo e o seu sinal negativo e eles fecham um curto, tá? Eles fecham um curto. E o que acontece? Eles vão numa via só até a outra ponta. O aterramento vai acompanhando isso e vai até a outra ponta. Então aqui eles se misturaram aqui, tá? Eu não tenho polaridade, não tenho frequências diferentes. Ele está numa única via, mandando para sua recepção, né? Para o seu destino. E lá no seu destino vai se juntar o seu positivo que virou, né? Esses dois positivo e negativo aqui, seus dois sinais viraram um positivo só e mais o seu aterramento, né? Essa é a forma mais básica que você tem de ligar um alto-falante, tá? O seu alto-falante ele vai ser isso aqui, ó, né? Então você vai ter lá o seu negativo, o seu positivo, o seu negativo vai ligar lá e vai falar. Então o seu sinal mono ele trabalha dessa forma. Então é um único pulso elétrico aqui, né? Mandando seu sinal. Então ele misturou tudo aqui e foi. Sua música está saindo aqui, as duas fases aqui viraram uma fase só e está saindo lá na caixa. Precisa do negativo para alimentar, para fazer a alimentação, fechar o ciclo. Então é isso. Basicamente o seu sinal mono é esse, tá? O seu sinal estéreo ele trabalha um pouco diferente. Seu sinal estéreo ele vai ter essas 3 mesmas fontes, vamos dizer assim, tá? E essas 3 fontes elas vão paralelamente até o seu destino, tá? Então o que acontece aqui? Eu tenho pulsos diferentes, tenho pulsos elétricos diferentes. Então eu tenho pulso elétrico nesse sinal aqui e tenho um pulso elétrico nesse outro sinal que são 2 positivos, tá? Então eu tenho 2 positivos com pulsos elétricos diferentes, tá? Então, assim, eles vão chegar na sua fonte de forma diferente, entendeu? Dependendo do pulso que ele tiver, um vai chegar primeiro que o outro, tá? Eles vão chegar em intensidades diferentes na sua fonte. E aqui o que seria o terra, que seria o negativo, vai chegar da mesma forma, tá? Então, por que o som ele fica um som gostoso no ambiente para você ouvir? Você consegue ouvir L e R, né? Então você consegue ouvir o seu lado L e você consegue ouvir o seu R, né? Que é assim que a gente divide o estéreo, né? Lado direito e lado esquerdo. Então assim, o seu lado esquerdo aqui, que é o L, de repente o guitarrista está do seu lado esquerdo no palco e o seu baixista está do lado direito. Então assim, os pulsos que vão chegar para você aqui, aí você vai dividir aqui, ó, tá? Não se esqueçam disso. Então você na sua caixa de som, no seu sistema, já não vai ser só um único alto-falante jogando o sinal para tudo quanto é lado. Você vai ter exatamente L, né, e R. Então aqui você tem o seu L e aqui você vai ter o seu R, tá? Então esquerdo e direito. E aqui vai ser da mesma forma. O som da guitarra ela vai percorrer aqui mais rápido do que aqui no R. Se o seu guitarrista está do lado esquerdo, a sua equalização que você fez, o seu balanço que você fez lá no seu console,
vai mandar mais impulsos do seu lado esquerdo para sair na sua caixa esquerda. E o baixista, por exemplo, que deve estar do lado direito do seu palco, você vai mandar uma outra equalização para ele sair mais na caixa direita e menos na caixa esquerda. Então você consegue trabalhar as duas vias de forma independente, tá? Aqui, se o seu PA no seu mono aqui, ó, se o seu PA fosse mono, você estaria jogando o mesmo sinal para as duas caixas. O mesmo sinal, você ia fazer isso aqui, ó, você ia vir aqui, ó, e jogar o sinal, o mesmo sinal para as duas caixas. Então, os pulsos elétricos vão chegar na mesma intensidade nas duas caixas. Então, assim, dependendo do lugar, vira uma maçaroca, vira um áudio que você não consegue ouvir, não consegue definir, não tem definição nenhuma, tá? No caso do estéreo, não. Você manda um sinal independente para o seu lado esquerdo e um outro sinal independente para o seu lado direito. E aí você trabalha os seus elementos, tá? Se fosse sei lá, eu vou assistir um filme, um DVD. No DVD ele já vai estar dividido dessa forma, tá? Do seu lado esquerdo, os elementos que estão do lado esquerdo do vídeo, do seu lado direito, os elementos que estão no lado direito. E aí a mistura disso aqui cria o centro, tá? Cria o centro. Então você vai ter o centro, né? Você teria aqui mais uma caixa de som, mais uma distribuição de caixas aqui, que você teria totalmente o lado direito, totalmente o lado esquerdo e o centro, que seria a mistura, né? Um pouco da mistura desses dois lados, criando o centro, tá? E aí você tem estéreo, você tem mono, você tem 5.1, você tem 7.2 e assim, nesse caso aqui, ó, essas coisas só vão multiplicando. O estéreo, eu tô falando de duas vias e um aterramento. O 5.1 seriam 6 vias, né? 5 vias de sinal de caixa estéreo, mais um sub, tá? Além do aterramento. Então você teria 5, 6 vias mais o aterramento. Aqui 7.2 é a mesma coisa. Você teria 7 vias, né, de áudio estéreo, mais 2 vias de sub e mais o aterramento para fechar o ciclo, né? O Terra sempre fecha o ciclo, né, do seu sistema de sonorização. Então, assim, de uma forma bem prática para vocês entenderem a diferença de mono e estéreo, é essa, tá? E sinal mono é uma coisa, sinal estéreo é outra coisa. Cabo balanceado é uma coisa, cabo desbalanceado é outra coisa, tá? Então, assim, as coisas não se misturam, são coisas totalmente distintas aí e que você tem que identificar isso para você não ter problema na sua na sua performance aí, no seu trabalho, no seu dia a dia aí, no seu evento, beleza? Então é isso, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenha ficado claro para vocês aí essa questão de balanceado, desbalanceado, estéreo, mono, né? Que são coisas completamente paralelas aí. Deixa a sua experiência aí no comentário, tá? Compartilha com os amigos, deixa o seu joinha aí se você gostou do vídeo. E se inscreve no canal, se inscreve que sempre tem dica bacana, sempre tem coisa legal, beleza? Até a próxima, fui!